A gente sabe que toda grande história tem um poder imenso. Mas já parou para pensar em como ela é de fato construída? Olha, em Os Testamentos, a Margaret Atwood dá uma aura, uma verdadeira aula de arquitetura narrativa. Então hoje, a gente vai meio que desmontar essa obra, sabe? Para entender direitinho como a verdade pode ser ao mesmo tempo uma arma, um quebra-cabeça e uma grande revelação. E para começar, vamos direto ao ponto, com a pergunta que move o livro inteiro: como é que a verdade é construída? A proposta da Atwood aqui é que a verdade não é uma coisa só, sólida, uma rocha. É mais como um mosaico, sabe? Que vai sendo montado com pedacinhos de perspectivas diferentes. É uma ideia que desafia a gente a questionar não só o que a gente lê, mas como a gente lê. Então, para responder essa pergunta, vamos dar uma olhada na arquitetura da verdade dentro do romance. A base de tudo é uma técnica simplesmente brilhante: as narrativas múltiplas. É quase como se a Atwood entregasse pra gente a planta baixa da história, mostrando não só o edifício pronto, mas cada viga, cada tijolo que sustenta tudo aquilo. Tá, mas o que são exatamente essas narrativas múltiplas? Imagina só, para ficar mais fácil, 3 câmeras filmando o mesmíssimo evento. Uma tá lá no alto, com aquela visão mais estratégica. Outra tá bem no meio da multidão, capturando a emoção pura, o calor do momento. E tem uma terceira, que está mais de fora, tentando entender o que está acontecendo. Nenhuma delas sozinha tem a imagem completa, mas juntas elas revelam uma verdade muito, mas muito mais profunda e complexa. E essa mudança de estrutura muda completamente o papel de quem está lendo. Quando se tem uma voz só, a gente é passageiro, seguindo um caminho reto. Mas com várias vozes, a experiência se transforma. A gente vira detetive, montando a verdade ativamente, peça por peça, e sendo forçado a questionar as motivações por trás de cada palavra. Vamos então para a nossa primeira testemunha. A voz do poder, da estratégia e, quem sabe, da redenção. Tia Lídia. Ela não é só uma vilã ou só uma vítima. Ela é uma das arquitetas de Gilead. O testemunho dela é a chave para a gente entender as fundações podres do regime, mas por dentro. Presta atenção nessa voz, a frieza, o cálculo. A tia Lídia se apresenta como uma sobrevivente que fez da crueldade uma ferramenta de poder. Essa citação não revela só a força dela, mas também como ela justifica para si mesma as atrocidades que cometeu. Ela se enxerga como alguém com um dom útil, uma peça necessária, por mais terrível que seja. O ponto fundamental aqui é a motivação oculta dela. Porque por trás daquela fachada de lealdade ao regime, existe um desejo de vingança que vai se desenrolando como um longo jogo de xadrez. A Lídia nos dá um mapa do poder de Gilead, seus corredores secretos e, o mais importante, suas fraquezas. A peça dela no quebra-cabeça é o como e o porquê de tudo aquilo ter sido construído. Agora a gente muda para uma perspectiva radicalmente oposta. A voz da fé, daquela inocência doutrinada. Agnes Jemima, uma verdadeira filha de Gilead. O mundo dela foi inteiramente moldado pelo regime, e é através dos olhos dela que a gente sente o peso emocional e a realidade sufocante desse sistema. Essa frase, ela é devastadora. Em Gilead, ter uma história pessoal é pecado, porque a individualidade é a maior ameaça de todas. Essa fala da Agnes mostra pra gente o nível do controle psicológico que era exercido sobre as mulheres. Ela realmente acreditava que o anonimato e a obediência eram as maiores virtudes. O testemunho da Agnes é a peça do sentimento. A jornada dela, de uma crente devota para alguém que começa a questionar, expõe as rachaduras na fachada de Gilead a partir do coração do sistema. A busca dela por uma identidade própria, por ter uma história, se torna um ato de rebelião silencioso, mas muito, muito profundo. E, finalmente, a força que vem de fora, a voz da rebelião que invade os muros de Gilead. Daisy, que a gente conheceu como a bebê Nicole no primeiro livro. Ela é o catalisador, trazendo uma fúria e uma perspectiva moderna que batem de frente com a submissão da Agnes e o cálculo da Lídia. Essa frase resume perfeitamente o conflito da Daisy. Para o mundo, ela é um símbolo da resistência, mas para ela mesma, ela é só uma adolescente querendo uma vida normal. E essa luta entre ser um ícone e ser uma pessoa é o que move as ações e a raiva dela. A Daisy é a nossa peça da ação. Ela não entende as regras complexas de sobrevivência de Gilead, e essa ignorância, paradoxalmente, é a sua maior força. Ela não joga o jogo, ela quebra o jogo. A motivação dela é visceral.
a busca por justiça e por uma família que foi roubada dela. Então, a gente tem essas três vozes, esses três mundos distintos. Mas é aqui que a genialidade da Atwood realmente explode, na forma como ela entrelaça esses fios. A colisão dessas perspectivas é o que cria um suspense que é quase insuportável, porque nós, leitores, sabemos de coisas que as personagens não sabem. Vamos ver isso na prática, com a missão das Pearl Girls. Para Lydia, é um movimento de xadrez, um risco calculado na sua grande vingança. Para Agnes, que está lá dentro, é uma prova de fé aterrorizante. E para Daisy, que é enviada para lá, é uma missão suicida que ela nunca quis. Nós, com o livro na mão, somos os únicos com as três perspectivas. E é nessa lacuna de conhecimento que a tensão cresce e floresce. E isso nos leva de volta à grande questão. Se cada narradora tem seus próprios segredos, suas próprias mentiras, sua própria versão dos fatos, em quem dá para confiar? A resposta da Atwood é, ao mesmo tempo, simples e super complexa. Em ninguém. E em todas elas. Isso ilustra perfeitamente o ponto central. A verdade da história não está no que a Lydia diz, ou no que a Agnes sente, ou no que a Daisy faz. Está na conversa, no conflito e na conexão entre esses três testemunhos. É no espaço vazio entre as narrativas que a história realmente ganha vida. E para a gente terminar, fica uma reflexão. O romance se apresenta como um conjunto de testemunhos históricos, nos forçando a pensar, e se toda a história for assim? Não um registro objetivo do que aconteceu, mas uma coleção de histórias contadas por quem sobreviveu. É uma pergunta que ecoa muito além das páginas do livro.